Reavivados por sua palavra, livro de Mateus, capítulo 23. Jesus então está rodeado por multidões e também por seus discípulos e começa então a apresentar repreensões severas aos escribas e aos fariseus. Estes faziam parte do grupo de líderes religiosos do judaísmo da época de Jesus. A partir do verso 3, Jesus começa a descrever as suas obras, as suas atitudes e as suas intencionalidades. No verso 3, Jesus diz que aquelas multidões deveriam imitar e fazer aquilo que eles diziam, mas não aquilo que eles faziam, porque as suas obras estavam permeadas de opressão, de orgulho, de vaidade e de ganância. E essas características elas são percebidas a partir dos versos 5, quando, por exemplo, Jesus diz que as suas obras não eram para glorificar a Deus, mas eram com a finalidade de serem vistos pelos homens. Então, aquilo que os fariseus e os escribas faziam era com a finalidade de receberem glória para si mesmo. No verso 6 diz que eles amavam o primeiro lugar nos banquetes, amavam as saudações nas praças e amavam serem chamados mestres pelos homens. Essas descrições demonstram que Jesus está repreendendo a falta de humildade dos fariseus e dos escribas, que eles gostavam de se sentir superiores às outras pessoas. E então, a partir do verso 13, Jesus começa a fazer sérias advertências contra as suas atitudes em relação aos seus irmãos. Diz que eles devoravam as casas das viúvas, ou seja, eles oprimiam as pessoas menos favorecidas. E aqui Jesus dá o exemplo a partir do grupo das viúvas. Diz também no verso 15 que a sua hipocrisia também estava relacionada a rodear a terra e o mar para fazer um prosélito. Isso significa dizer que quando os gentios eram convertidos ao judaísmo, eram instituídos sobre eles diversas leis legalistas para que fossem cumpridas e que geravam um fardo na vida desses novos conversos, mas essas leis elas nada tinham que ver com a palavra de Deus e com aquilo que foi instituído pelo Senhor. Mas a maior repreensão desse capítulo está no versículo 23, quando Jesus diz que a sua hipocrisia estava em dar o dízimo das menores ervas, mas eles negligenciavam os preceitos mais importantes da lei, que eram a justiça, a misericórdia e a fé. Jesus aqui deixa muito claro que ele não está anulando o dizimar e o ofertar. Dizimar e ofertar são sagrados, são dignos de obediência, mas de nada adianta dizimar e ofertar se a justiça, a misericórdia e a fé não são praticados. Jesus então aqui emite uma outra metáfora para reforçar esse conceito, quando ele diz no verso 24 que os escribas e os fariseus coavam o mosquito e engoliam o camelo. Como então compreender essa metáfora? Significa dizer que naquela época é como se eles dessem muita importância às pequenas coisas que não tinham relevância e que muitas vezes eram tradições de homens, representando aqui o pequeno mosquito, mas eles negligenciavam o camelo, que era o maior animal ali da Palestina, ou seja, eles negligenciavam o que havia de mais importante na lei de Deus, que era justamente aquilo que Jesus já havia dito no verso 23, a justiça, a misericórdia e a fé. E então, nos versos 25 e 26, Jesus ele faz aqui um pedido, um clamor para esses homens, para esse grupo de líderes religiosos, que eles não só limpassem o seu exterior, não só tivessem uma aparência de justiça,
como diz no verso 28, mas que de fato eles primeiro limpassem o seu interior, como diz no verso 26. Esse interior do copo aqui que Jesus está falando é uma metáfora para representar a limpeza do interior, do coração, do caráter, das intencionalidades. E esse também é um convite de Jesus para cada um de nós. Que nós possamos, todos os dias, colocarmos em primeiro lugar os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. E que nós busquemos, a partir do sangue de Cristo, limparmos todos os dias o nosso coração, o nosso caráter, purificarmos as nossas obras, a fim de que nós possamos não só ter uma aparência de justiça, mas de fato sermos justos segundo a obra e o poder do Espírito Santo. Que o bom Deus nos guarde e nos abençoe.